Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Eu quero falar sobre um assunto aqui que tem deixado na mente de muitas pessoas muitas dúvidas. Muitas pessoas têm muitas perguntas a se fazer na sua mente a respeito da existência do mal, se ele realmente existe ou não existe. E eu quero mostrar para você aqui as características do mal. E por aí você vai saber se o que está acontecendo na sua vida, desde que você nasceu, se tem a atuação de um mal ou não. Aqui está escrito assim, preste bastante atenção. Está escrito assim, os demônios em sua maioria personificam os males, atuam como espíritos sem cor, sem sexo, sem dimensões, enfim, sem corpos. Procuram seres vivos para por meio deles se exprimirem, e o homem é o seu principal alvo. Como não possuem corpos, vivem como não possuem corpos, vivem se apossando daqueles que não têm a cobertura de Deus. São inimigos de Deus e do homem, por ser este a coroa da criação divina. Possuem os seres humanos não somente para afastá-los de Deus, mas também porque desejam se expressar no mundo físico em que vivemos. São entidades espirituais que atuam organizadamente, atingindo e destruindo constantemente a humanidade, tendo Satanás por chefe. O homem, como já afirmamos, é o alvo principal dos demônios, pois criado à imagem e semelhança do Altíssimo, tem a faculdade de se expressar por meio dos 5 sentidos, que o fazem distinto de todos os animais. Os demônios, em casos especiais, utilizam-se dos animais para possuírem as pessoas, como está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 31. Aqui tem uma descrição na Bíblia, falando a respeito do diabo. A Bíblia descreve Satanás como um anjo caído. Foi criado como um anjo caído quando foi criado. Recebeu a unção de querubim da guarda, sendo chefe de todos os demais anjos, tinha acesso à presença de Deus e era chamado de filho da manhã e estrela da manhã. A palavra Lúcifer significa cheio de luz. Lúcifer era coberto de pedras preciosas e andava no brilho delas. Era perfeito em sabedoria e em formosura. Foi ungido para proteger, tendo sido estabelecido no Monte Santo de Deus. No capítulo 28, versículo 12 ao 17 do livro de Ezequiel, encontramos uma descrição completa da figura de Satanás, onde se podemos compreender a sua posição diante dos demais anjos. Lúcifer foi assim, até que se achou iniquidade nele. Essa iniquidade se deve basicamente ao orgulho, pois ele desejava no seu coração ficar acima das estrelas e estabeleceu um trono acima do trono de Deus. Desejava, no mínimo, ser semelhante ao Altíssimo. Queria assumir o trono de Deus e o seu lugar. Por isso, foi expulso dos céus.
com todos os demais seguidores, em referência a Lúcifer. O profeta Isaías diz o seguinte: como caíste, olha só, isso aqui está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 12 a 17. Está escrito assim, ó: como caíste, no capítulo 14, 12 e 15, está escrito assim, ó: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizia no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e estarei e exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei. Ao lado do norte subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Então veja só, meu amigo, veja só, Lúcifer, a palavra Lúcifer significa anjo cheio de luz, anjo protetor, quando ele vivia em obediência à palavra de Deus. A partir do momento que se achou iniquidade nele, a partir do momento que se achou orgulho no coração dele, que se achou nele o desejo de querer ser mais do que Deus, então ele perdeu o seu estado original. Ele deixou de ser um anjo protetor, um anjo cheio de luz, e se tornou um anjo das trevas, um anjo cruel e assassino, que se utiliza das pessoas, causando morte e destruição e doenças. Então, meu amigo e minha amiga, por isso a gente vê tantas pessoas na terra sofrendo tanto, porque o mesmo ódio que ele tem contra Deus, ele tem contra você, contra mim, meu amigo e minha amiga. Por isso há uma grande necessidade da gente nos apegar com Deus. Então fica aqui esse vídeo para você entender melhor, porque foi assim que aconteceu. Lúcifer foi lançado por terra e levou com ele uma grande parte dos anjos. Tornou-se diabo ou Satanás. O que os acompanharam se tornaram demônios. Está escrito assim, porque Deus não poupou aos anjos que pecaram contra ele, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia de juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Segundo Pedro 2, capítulo 2, versículo 4 e 5. Então veja só, quando os anjos de Deus pecaram, Deus os expulsou do reino dos céus, lançando eles nas trevas exteriores, no mais profundo abismo, no inferno. Deus não poupou os anjos quando pecaram contra eles. O povo na antiguidade, antes do dilúvio, quando pecaram contra Deus, também Deus não perdoou, porque eles não se arrependeram. Então Deus fez o dilúvio sobre eles e destruiu a todos. Mas Deus poupou, Deus conservou com vida a Noé e os 7 filhos dele, junto com a esposa. Deus conservou a família para salvar a família. Então, meu amigo e minha amiga ouvinte, saiba, Deus quer salvar a sua família. Deus quer salvar a sua família, meu amigo e minha amiga ouvinte. Só depende de você, tomando agora uma atitude de fé, se arrependendo dos seus pecados, abandonando, talvez você é uma pessoa que gosta muito, é adepto da feitiçaria, da magia, do voodoo,
Você gosta muito de consultar as cartomantes, a necromância, os búzios, as cartas de baralho, as pedras de pirâmides. Você gosta muito de procurar o rezador, o benzedor, o espiritismo. Meu amigo, tome agora mesmo uma atitude de fé e abandone essa prática. Se arrependa, quebre o pacto com o diabo, quebre o pacto com essa entidade, seja ela quem for, seja ele quem for, tenha lá o nome mais bonito que tiver, seja quem for, quebre agora esse pacto e assume agora a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Assuma a sua fé no Senhor Jesus Cristo, faça um pacto com Ele, porque Ele deseja salvar você, meu amigo e minha amiga. O Senhor Jesus quer salvar você. Então, só depende de você. E se você disser assim, obreiro, e se eu quiser continuar buscando as cartomantes, consultando com os búzios, acreditando em horóscopo, acreditando em simpatia, me consultando com os mortos, indo para o espiritismo, eu sou sincero a lhe dizer, se chegar a sua hora e você tiver nessas práticas, você vai morrer e a sua alma vai ser lançada no inferno, meu amigo. Entenda, Deus não criou o inferno para a alma do ser humano. Deus criou o inferno para Satanás e todos os demônios. Mas quando a pessoa ela rejeita fazer a vontade de Deus e se sujeita a fazer a vontade do diabo, então é para lá que a pessoa vai quando ela morre.